Já estamos gravando. Então, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa nossa live da Cátedra Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre os salmos imprecatórios da Bíblia Hebraica. Eu sou o Padre Fábio Siqueira, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, e vou apresentar hoje essa nossa temática dos salmos imprecatórios na Bíblia Hebraica. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo colocar ao vivo no YouTube. Deixa eu tentar mais uma vez. Não foi. Não tem problema. Depois nós colocamos lá. Primeira coisa da nossa reflexão sobre essa temática, os salmos imprecatórios da Bíblia Hebraica, o que que nós entendemos como uma imprecação? O que que nós compreendemos como uma imprecação? Aí vamos ao dicionário para vermos o que nós entendemos como imprecação. Os significados de imprecação, imprecatório, imprecar. Imprecatório, nós costumamos chamar esses salmos, salmos que pedem a ação de Deus contra o inimigo, de salmos imprecatórios, né? Imprecatório, segundo a nossa língua, é aquilo que tem o caráter de imprecação. E o que que é uma imprecação? É o ato de imprecar um rogo, uma súplica. O dicionário dá também o sentido de uma praga ou uma maldição. Imprecar seria pedir a Deus ou a um poder superior que envie sobre alguém males ou bens. Então, os salmos imprecatórios ganham esse sentido na nossa língua pelo fato de expressarem esse desejo, esse pedido a Deus que envie sobre alguém, sobre inimigos, sobre opressores, sobre aqueles que fazem o mal contra o povo ou contra o indivíduo, o seu juízo, que manifeste contra eles o seu juízo. Nós podemos, assim, então, compreender o que são os salmos ditos imprecatórios. Os assim chamados salmos imprecatórios, também designados por alguns autores, o Zenger, por exemplo, que tem um comentário em 4 volumes aos Salmos, onde no quarto volume ele dedica o quarto volume dessa sua obra somente aos salmos imprecatórios. Os assim chamados salmos imprecatórios, também designados por alguns autores como salmos de vingança ou salmos de violência, são aqueles salmos da Bíblia hebraica que manifestam o vivo desejo de que Deus haja contra aqueles que se apresentam como inimigos do povo na sua coletividade ou do orante individual. Tais salmos suplicam o juízo divino a fim de que se restabeleça a justiça, chegando a valer-se de imagens bastante fortes. Então, os salmos imprecatórios são aqueles salmos que nós encontramos na Bíblia hebraica, que são chamados também por alguns autores de salmos de vingança, ou salmos de violência, ou salmos contra os inimigos. Nos comentários aos salmos nós encontramos essas diversas designações. São aqueles salmos que manifestam, da parte do orante, um vivo desejo de que Deus manifeste o seu agir contra aqueles que se apresentam como inimigos, ou do povo na sua coletividade, ou daquele orante que individualmente suplica, que experimenta a perseguição, a opressão da parte de alguém. Esses salmos suplicam o juízo divino a fim de que se restabeleça a justiça e chegam a valer-se muitas vezes de imagens fortes. Por isso, eles despertam a nossa atenção. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trago é o Salmo 58. Esse é um salmo que tem um caráter imprecatório nele todo. Alguns salmos possuem só versículos que trazem imprecações. Outros salmos têm um caráter predominantemente imprecatório. É o caso do Salmo 58. Que diz assim, aqui a tradução que eu estou seguindo é que a gente encontra na Bíblia de Jerusalém.
Do mestre de canto, não destruas, de Davi a meia voz. É verdade que opinais com justiça, ó seres divinos, que julgais retamente os filhos de Adão? Longe disso. É de coração que praticais a injustiça, pesando sobre a terra a violência de vossas mãos. Os ímpios se desviaram desde o seio materno, desde o ventre já falam mentiras. Têm veneno como veneno de serpente. São como víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais hábil em praticar encantamentos. E aí vem uma imprecação mais forte. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca as presas dos leõezinhos, ó Senhor. Que se diluam como água escorrendo, murchem como a erva pisada, como lesma derretendo ao caminhar, como aborto que não chega a ver o sol. Antes que lancem espinhos como espinheiro, verdes ou secos, que o furacão os carregue. Que o justo se alegre ao ver a vingança e lave seus pés no sangue do ímpio. E comentem: sim, existe um fruto para o justo. De fato, existe um Deus que faz justiça sobre a terra. Então veja que o que está em jogo é o restabelecimento da justiça contra aqueles que fazem o mal, que praticam a iniquidade, mas as imagens são bastante fortes, né? Nesse salmo, a imagem do quebrar os dentes, do derreter-se ao caminhar, de ser levado pelo furacão. Em alguns salmos, nós percebemos uma imprecação que está em alguns versículos. É o caso do Salmo 21, onde a imprecação aparece mais propriamente nos versículos 9 a 14. Tua mão encontrará teus inimigos todos. Tua direita encontrará os que te odeiam. Deles farás uma fornalha no dia da tua face. Adonai os engolirá em sua ira. Um fogo os devorará. Extirparás da terra sua posteridade, sua descendência dentre os filhos de Adão. Que pretendam o mal contra ti, façam planos, nada conseguirão. Pois tu os porás de costas, visarás sua face com o teu arco. Levanta-te com tua força, ó Senhor, nós vamos cantar e tocar ao teu poder. Então, esses versículos trazem uma forte imprecação. Deus fará desses inimigos uma fornalha, os engolirá na sua ira, os devorará como fogo, vai extirpar sua posteridade da terra, vai colocá-los de costa e atingir a face deles com o seu arco, e assim nós vamos cantar e tocar ao teu poder, vendo como triunfas sobre aqueles que se apresentam como nossos inimigos. E o Salmo 137, um outro exemplo aqui, que é aquele salmo que nós utilizamos como a nossa oração inicial hoje, né? É um salmo muito bonito, junto aos dias da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudade de Sião. Foi ali que os nossos guardas nos pediam alegria na tristeza, cantai hoje para nós algum canto de Sião. O salmista fala, como que eu vou me esquecer de Jerusalém, né? Se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha língua se prenda ao céu da boca. Mas a certa altura nós vemos uma forte imprecação contra os edomitas, nos versículos 7 a 9 desse salmo. Vejam lá. Senhor, relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando diziam, arrasaia, arrasaia até os alicerces. É um salmo que relembra o que aconteceu na época do exílio, como que os edomitas, em princípio, pareciam aliados do rei Sedecias, na sua tentativa de resistir à Babilônia, mas quando a Babilônia chegou, os edomitas passaram para o lado dos babilônios. E eles diziam, recorda o salmista, arrasaia, arrasaia até os alicerces, ou seja, pediam que a Babilônia destruísse Jerusalém. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizestes. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. O versículo 9 é o mais forte, porque o versículo 8 pede uma retribuição, é o piel da raiz do verbo shalom. Shalom significa completar, tornar inteiro, é de onde vem shalom também, paz.
Mas Lupiel pode ter o sentido de retribuir, tornar completa alguma coisa para alguém, retribuindo a ela o que ela fez. Então, ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizestes. E aí vem a imprecação propriamente dita. Feliz, bem-aventurado, Ashre, diz o Salmo, quem agarrar e esmagar os teus nenéns contra a rocha. Então, os salmos imprecatórios são esses onde se percebe que, diante de uma situação muito aflitiva e angustiante, o salmista, na oração, pede a Deus que manifeste o seu juízo sobre os inimigos. Pode ser os inimigos do povo, como aqui no caso desse salmo, pode ser os inimigos pessoais, ou seja, aqueles que perseguem o próprio salmista que está numa situação aflitiva, angustiante. E esses salmos trazem muitas vezes a ideia de uma retribuição, como aqui o Salmo 137, que Adonai retribua aos edomitas o que eles fizeram, mas se valem de imagens muito fortes que chamam a nossa oração, como aqui, chamam a nossa atenção na oração, como aqui o Salmo 137, versículo 9. Feliz quem agarrar e esmagar os teus nenéns contra a rocha. Como os salmos são, por excelência, o livro da oração, tanto judaica quanto cristã, os salmos imprecatórios, sejam aqueles que são inteiramente imprecatórios, como o primeiro salmo que nós vimos, né, como o Salmo 58, seja aqueles que têm versículos imprecatórios, como aqui o Salmo 137, versículos 7 a 9. Isso salta aos nossos olhos, porque são textos usados habitualmente para a oração, e esse desejo de que Deus manifeste o seu juízo, ou às vezes a sua vingança, como o termo aparece contra os inimigos, chama a nossa atenção. Como que nós podemos, todavia, compreender esses salmos no contexto do Antigo Testamento? Nós vamos colocar aqui alguns elementos que podem nos ajudar a compreender esses salmos no contexto do Antigo Testamento e depois nós vamos falar da releitura desses salmos à luz do Novo Testamento, né? Eu queria refletir primeiro a partir de um texto que nós encontramos no comentário aos Salmos do Zenger, no volume 4, na página 9, onde ele diz o seguinte: os salmos bíblicos nos colocam em confronto com um mundo encharcado de hostilidade e violência. Pense no ambiente conflituoso no qual Israel viveu em muitos momentos. Domínio babilônico, domínio assírio, presença do helenismo, né? Então, um mundo marcado muitas vezes por hostilidade e violência. Os homens e as mulheres que rezam gritam a sua angústia diante dos inimigos de muitos rostos e, sobretudo, diante do seu Deus. Então, nesses salmos, o orante apresenta a sua angústia diante dos inimigos, que pode ter muitos rostos. Pode ser alguém do próprio povo, pode ser um perseguidor entre os seus próprios irmãos, pode ser até um familiar, pode ser também um povo estrangeiro que oprime, que oferece para o povo uma grande dificuldade para se manter na terra. Sim, acusam até mesmo Deus como inimigo que lhes consterna e atormenta. Isso a gente encontra no livro de Jó, por exemplo, quando Jó entende que até Deus está se colocando como seu inimigo. Com os salmos, essas lutas contra a sua angústia e contra os estereótipos do inimigo que dela derivam. Os salmos contra o inimigo são um modo de remover aos estereótipos agressivos do inimigo a sua destrutividade e transformá-los em força construtiva, né? Então, aqui o Zenger traz esse elemento importante, né? Essa palavra que nos ajuda a refletir, né? Com os salmos, essas pessoas lutam contra a sua angústia e contra os estereótipos do inimigo que dela derivam. Então, com os salmos imprecatórios, essas pessoas que vivem nesse ambiente mergulhado, marcado muitas vezes pela hostilidade, pela violência, que tem muitos rostos, vai dizer o Zenger. Com esses salmos, eles encontram palavras para manifestar na oração a sua angústia contra os inimigos concretos, que acabam servindo também, vai dizer o Zenger, de estereótipos de inimigos que podem se manifestar contra a pessoa e contra o povo em vários momentos. E assim ele faz uma apreciação bastante interessante. Os salmos contra o inimigo, que é como ele está chamando os salmos imprecatórios, são um modo de remover aos estereótipos agressivos do inimigo a sua destrutividade
e transformá-los em força construtiva. Ou seja, na concepção do Zenger, no contexto do Antigo Testamento, rezando o salmo imprecatório, o judeu fiel percebe que a hostilidade, a maldade daquele inimigo não tem a última palavra. A sua vida não está encarcerada na maldade daquele que o oprime, mas a sua vida está nas mãos de Deus, e assim ele manifesta o seu desejo e a sua confiança ao mesmo tempo de que Deus realize no momento propício a justiça. Porque a gente vê que nesses salmos o orante se recusa a agir ele mesmo. Usa palavras e imagens muito fortes, mas sempre transportando para Deus o juízo que deve ser realizado sobre aqueles inimigos. Algumas observações importantes. Recentemente, junto com o padre Heitor, nosso coordenador da graduação do Departamento de Teologia, eu escrevi um artigo sobre o Salmo 83, onde nós relacionamos a imprecação e a conversão dos inimigos desse salmo especificamente. É um artigo que saiu na revista Pistes e Praxis da PUC do Paraná. Eles tinham um dossiê cujo tema era violência na Bíblia, então nós falamos sobre a relação entre a imprecação e a conversão dos inimigos no Salmo 83, porque algumas vezes os salmos imprecatórios trazem esse desejo de que o inimigo venha, através do juízo manifesto de Adonai, conhecê-lo e buscá-lo, ou seja, converter-se, né? Então, aqui eu vou colocar algumas observações que estão presentes neste artigo e que estão presentes também nesse volume, que eu já estou citando desde o início da nossa live, que é o volume 4 do comentário aos Salmos do Zenger, né, da sua introdução ao livro dos Salmos, ele comenta os Salmos também. São 4 volumes, o último volume ele dedica especificamente aos Salmos imprecatórios. Essa é a tradução italiana, está em 4 volumes. Esse último volume tem também no inglês, com o nome de Salmos de Vingança, né? Em português, infelizmente, nós não temos essa tradução, né? Então, alguns elementos que nos ajudam a compreender os salmos imprecatórios que nós encontramos como nós os encontramos na Bíblia hebraica. Um primeiro elemento que nós destacamos aqui é os salmos imprecatórios partem da ideia de uma retribuição que precisa acontecer para que se restabeleça a justiça. Na maior parte do Antigo Testamento, nós não encontramos a ideia de uma vida lúcida após a morte. Então, a ideia de retribuição está ainda ligada a uma retribuição que deve se dar nessa vida. É uma ideia que nós encontramos de maneira muito forte nos livros sapienciais, por exemplo. Se alguém age bem, vai encontrar a felicidade. Se alguém age mal, vai encontrar a infelicidade. Aquilo que um homem faz nessa vida, ele será recompensado por aquele bem ou por aquele mal praticado ainda nessa vida. Só em textos tardios, e alguns deles que nem estão na Bíblia hebraica, como é o caso do livro da Sabedoria, o livro de Macabeus, é que vai se desenvolver a ideia de uma recompensa após a morte. O livro dos Macabeus fala, inclusive, de ressurreição da carne, né? No martírio dos irmãos Macabeus. O livro da Sabedoria fala da recompensa do justo que se dá no além. Mas nos Salmos e na maior parte do Antigo Testamento, lá em Daniel a gente encontra uma referência muito breve, mas na Bíblia hebraica como um todo, nós encontramos a ideia de uma retribuição que deve se dar nessa vida. Então, muitos salmos partem dessa ideia. O justo não vai ser perseguido para sempre, mas Deus há de se manifestar e há de fazer justiça, retribuindo ao inimigo o mal que ele fez. Então, não é um pedido só de que Deus haja com uma violência gratuita, mas de que Deus dê ao inimigo a paga por aquilo que ele realizou. Então, essa é uma ideia presente no Antigo Testamento que nos ajuda a compreender o porquê dessas orações que pedem a ação de Deus, o juízo de Deus, ou às vezes aparece propriamente a palavra vingança de Deus contra o inimigo. Depois, é importante, ao lermos os salmos imprecatórios, perceber que eles tratam sobretudo da justiça, que eles são um pedido por justiça e não simplesmente por vingança. Quando nós lemos os salmos imprecatórios, em geral se descreve o mal que o opressor fez, a atitude negativa do opressor em relação ao povo, ou em relação àquele orante individual, se é uma súplica individual. E fica sempre marcado que a ideia é o restabelecimento da justiça, e não simplesmente um desejo de vingança.
A ideia é que Deus haja restabelecendo a ordem querida por Ele mesmo. Então, se alguém perverte essa ordem, oprimindo o justo ou fazendo mal ao povo, então se reza pedindo que Deus haja restabelecendo a justiça, e não simplesmente realizando a vingança, né? Esses salmos refletem também a confiança na intervenção divina, porque quando nós rezamos os salmos imprecatórios, quando nós os lemos, nós vemos que o orante se recusa a agir ele mesmo em sua defesa, no sentido de que ele não quer buscar por ele mesmo operar um juízo contra o inimigo. Mas ele encontra na oração não só a esperança de que a maldade não durará para sempre, mas ele reforça na oração a sua confiança na intervenção divina. É Deus quem agirá em seu favor, libertando no momento propício e fazendo com que ele saia daquela situação aflitiva para uma situação de júbilo. Para nós, às vezes, pode parecer até estranho, né? Pede-se que Deus quebre os dentes do inimigo, que Deus faça tal e tal coisa com o inimigo, e depois diz, nós então rejubilaremos. Por que que rejubilaremos? Porque experimentaremos a intervenção divina, que é sinal da sua salvação que se manifestou para nós. Além disso, os salmos imprecatórios, ao pedirem que Deus haja e manifeste o seu juízo, eles são um apelo para que Deus manifeste a sua salvação. O agir de Deus, fazendo com que o seu juízo se estabeleça, fazendo com que a justiça seja de novo restabelecida, fazendo com que os inimigos não oprimam mais o povo ou o orante individual, e que aquela situação angustiante, aflitiva, termine e uma situação de júbilo aconteça, essa ação divina é manifestação do seu poder salvífico. Então, os salmos imprecatórios são também um pedido, uma súplica para que a salvação divina se manifeste. Há ainda um outro elemento, esse de cunho antropológico, que se deve considerar. Os salmos imprecatórios são uma forma de, na oração, ainda que talvez nós não devamos nos apropriar de todos esses elementos, ou pelo menos devemos relê-los à luz do Novo Testamento, do sentido, da figura de quem é o inimigo à luz do Novo Testamento, mas no próprio contexto do Antigo Testamento, esses salmos dão, na oração, voz ao sofrimento e à angústia do orante. O orante que se encontra numa grande angústia, ele encontra nos salmos imprecatórios as palavras com as quais ele pode dar voz ao sofrimento e à angústia, a sua sensação de perseguição, a sua experiência da maldade alheia que lhe atinge, e ao mesmo tempo, nesse sofrimento e nessa angústia, encontrar ainda palavras não só para manifestar esses seus sentimentos, mas também para professar a sua fé e a sua confiança em Deus. E um último elemento a se considerar para a compreensão dos salmos imprecatórios no contexto do Antigo Testamento é lê-los no contexto do cânon. O Zengia faz essa proposta no seu comentário aos salmos. Ler os salmos imprecatórios no contexto do cânon. E ele apresenta dois caminhos para isso, bastante interessantes. O primeiro deles é ler determinado salmo não isoladamente, sobretudo o salmo imprecatório, mas lê-lo dentro daquele conjunto, naquela posição em que ele foi colocado dentro do saltério. Ele dá como exemplo o Salmo 137, que é o salmo que nós rezamos no início, e que fala e que traz uma imprecação contra os edomitas, pedindo uma coisa muito forte, dizendo: bem-aventurado, feliz é quem pegar os filhos dos edomitas ao nascerem e esmagá-los contra a rocha. Uma imagem muito forte, é uma imprecação, sem dúvida alguma, muito forte. Mas esse Salmo 137, ele não está isolado dentro do saltério. Ele faz parte daquele conjunto que se chama de Grande Halel, que são os Salmos 136, 137 e 138. A Jerusalém coloca como título Grande Ladainha de
ação de graças, né? É o grande Halel. É chamado assim porque o Salmo 136 começa com o termo aleluia, né? Louvai ao Senhor. E era um conjunto de salmos cantado por ocasião da Páscoa, né? Os salmos 136, 137, 138. E o Zenger vai dizer, uma forma de se compreender melhor os salmos imprecatórios é lendo-os dentro do contexto do cânon. Então, compreender o Salmo 137 não sozinho, mas no conjunto do grande Halel. E aí ele vai dizer, vejam só, a imprecação está emoldurada por dois outros salmos. Primeiro, o Salmo 136, que manifesta a viva esperança que o israelita tem em Deus. Vejam só o que diz o Salmo 136. Celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. Só Ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre. E aí depois o Salmo segue recordando, desde a criação até a experiência exodal, as grandes manifestações do amor de Deus. Ele fez os céus, ele firmou a terra, ele fez os luminares, ele feriu o Egito, ele fez sair Israel do meio do Egito, ele dividiu o mar, ele guiou o povo no deserto, ele feriu reis famosos, ele matou reis poderosos. Então, o Salmo 136 é uma grande manifestação da ação de Deus na história. Então, é um salmo que renova a esperança do israelita. Em qualquer situação aflitiva, a ação de Deus se manifestará como se manifestou no passado. O Salmo 137 apresenta uma situação dramática, que em muitas outras passagens da Escritura vai ser lida em analogia com a experiência da escravidão no Egito, que é a experiência do exílio na Babilônia. Não são escravos na Babilônia, mas o próprio Deuter Isaías vê a volta do exílio como um novo êxodo, né? No Salmo 137, há um grande grito por justiça. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, e ali pediram nossos cantos. Mas que canto nós podemos cantar numa terra estrangeira? Então vem a imprecação. O único canto que eles podem ter é o canto que dá voz à sua angústia. Feliz quem pagar aos edomitas aquilo que eles nos fizeram, esmagando seus bebês contra a rocha. Mas a coisa não termina na imprecação. Vejam o Salmo 138. Eu te celebro, Senhor, de todo o coração, pois ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos eu canto a ti e me prostro voltado para o teu sagrado templo. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, pois tua promessa supera a tua fama. É um eco do Salmo 136, né? A promessa de Deus supera a fama. Celebro o teu nome por causa do teu amor. Quando eu gritei, tu me ouviste e aumentaste a força dentro de mim. É quase que dizendo, na imprecação eu te gritei. E a imprecação, o meu grito, fez com que a força crescesse dentro de mim. E aí vem, todos os reis da terra te celebrem, pois eles ouvem as promessas de tua boca e cantem os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor, o Senhor é excelso, ele vê o humilde e conhece o soberbo de longe. Então, o Salmo 138 dá uma outra visão, que todos os reis da terra, né, cantem a glória do Senhor. Então ele proclama, Adonai conservará a vida dos justos e fará até mesmo os ímpios cantarem a sua glória. Então o Zenker chama atenção para esse dado interessante, não ler o Salmo imprecatório só isoladamente, mas ele é melhor compreendido não só considerando aqueles aqueles 5 outros elementos que nós falamos antes, mas se nós os lemos dentro do cânon. E aqui ele vai dizer uma primeira forma de fazer isso é lendo um salmo dentro da estrutura do saltério dos salmos próximos onde ele se encontra. Aqui o Salmo 137 no contexto do Halel. Uma outra forma que ele indica para que se possa compreender os salmos imprecatórios dentro daquilo que ele está chamando de contexto do cânon é ler os salmos imprecatórios em conjunto com outros salmos que, de alguma maneira, dialoguem com esses salmos imprecatórios. Ele vai dar o exemplo partindo do mesmo Salmo 137. Há um grito por justiça, uma imprecação contra um inimigo histórico que é Edom, que não só
se viu em confronto com Israel muitas vezes, mas que ali, marcadamente na época do exílio, aparece como inimigo, né? E disse a Babilônia: arrasai até os alicerces. Ele diz, por exemplo, o Salmo 137 deve ser lido em conjunto com o Salmo 87, porque no Salmo 87, Sião está no centro, mas é um salmo que anuncia que os inimigos históricos de Israel também conhecerão o Senhor. Então ele diz, no contexto do cânon, a imprecação contra o inimigo não é um fim em si mesma, porque há também salmos que falam dessa possibilidade de um voltar-se para o Senhor também da parte dos inimigos históricos de Israel. Salmo 87 diz assim: Fundada sobre as montanhas sagradas, Adonai ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Ele conta glórias de ti, ó cidade de Deus. Eu recordo Raabe e Babilônia entre os que me conhecem. Raabe aqui é uma referência ao Egito. Eis a Filisteia, Tiro e Etiópia, onde tal homem nasceu. Mas de Sião será dito, todo homem ali nasceu, e foi o Altíssimo que afirmou. Adonai inscreve os povos no registro. Este homem ali nasceu. Tanto os príncipes como os filhos, todos têm a sua morada em ti. Então, embora as interpretações dessas menções aos inimigos históricos de Israel no Salmo 87 possam ser diferentes no em outro autor, mas o Zenger vai dizer a enumeração do Egito, da Babilônia, da Filisteia, de Tiro e da Etiópia, né? Entre aqueles que estarão também diante do Senhor, demonstra que a imprecação contra o inimigo histórico, como lá no Salmo 137, que é Edom, não é a última palavra que se coloca na boca do orante no saltério, mas há também um contraponto que ajuda a entender a imprecação. E esse contraponto é outros salmos que também falam da possibilidade da conversão do inimigo. Um desses salmos é o Salmo 83. Veja só, o Salmo 83 que eu indiquei, que é o salmo daquele artigo, né, escrito com um padre Heitor, que reflete sobre os salmos imprecatórios, olhando especificamente esse salmo e a relação entre imprecação e conversão dos inimigos. Eu não vou ler todo o salmo aqui, porque é um salmo um pouco mais extenso, né, o Salmo 83, então, por questões do nosso tempo, não vou ler, são 19 versículos, mas o salmo começa com um pedido a Deus para que ele não fique calado, para que ele não fique mudo, para que ele não fique inerte. Fala dos inimigos que se agitam contra Deus, né? Que conspiram, né? Fazendo uma aliança contra Deus. Aí menciona inimigos conhecidos, Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filisteia com os habitantes de Ciro, a Assíria, né? Depois a imprecação propriamente dita, relembrando, inclusive, episódios conhecidos da tradição israelita. Faze com eles como a Madiã e a Císara, como a Jabim, torna-os esterco para a terra, trata-os como os príncipes Oreb, trata seus príncipes como Oreb e Zebe, como Zebá e Sálmana. Trata, aí depois vem mais imagens na imprecação. Trata-os como um acanto que rola, como a palha frente ao vento, como fogo devorando uma floresta e a chama abrasando as montanhas. Persegue-os com a tua tempestade e aterra-os com o teu furacão. Então, são imagens muito fortes, valendo-se de imagens da natureza, né? Mas os versículos 14 e 19 trazem uma coisa interessante. Perdão, os versículos 17 e 19 trazem uma coisa interessante. O versículo 17 diz assim: cobre-lhes a face de infâmia, para que busquem o teu nome, ó Senhor. E o versículo 19, que termina o salmo: conhecerão assim que só tu tens o nome de Adonai, o Altíssimo, sobre a terra inteira. Então, esse é um aspecto interessante também em alguns salmos imprecatórios. Por quê? O nome de Adonai, o nome de Deus, significa Deus mesmo. No versículo 17 vai dizer: cobre-lhes a face de infâmia, para quê? Para que eles busquem o teu nome. Realiza todas essas coisas descritas na imprecação, para que assim eles conheçam que só tu tens o nome de Adonai. Se fosse só o versículo 19, poderia até ser uma afirmação com o sentido de quê? Que eles conheçam a grandeza de Adonai.
Mas o versículo 17, que está em paralelo com o versículo 19, com a expressão buscar o nome, e aqui traz o verbo bakash, buscar, junto com outro verbo, que também tem o sentido de buscar, o verbo darash, são verbos bastante utilizados no Antigo Testamento para indicar a busca de Deus, particularmente nos Salmos. Quando se fala da busca de Deus, se usa com frequência os verbos bakash, que aparece aqui no versículo 17, e o verbo darash. Então, o Salmo está sugerindo, parece estar sugerindo um juízo de Adonai contra os inimigos, com a finalidade também de que o inimigo, vendo aquilo, se converta, volte atrás da sua maldade e busque o nome de Adonai. Então, esses são elementos que nos ajudam a entender os salmos imprecatórios no contexto do Antigo Testamento. Como que os salmos imprecatórios foram absorvidos mais recentemente na liturgia? Até a reforma litúrgica do Vaticano II, os salmos imprecatórios permaneciam na liturgia das horas. A liturgia das horas é a oração por excelência que se faz na Igreja Católica, junto com a celebração dos sacramentos, a oração da liturgia das horas, que tem esse nome pelo fato de ser uma oração que tem como espinha dorsal a oração dos Salmos e de outros cânticos do Antigo e do Novo Testamento nos diversos momentos do dia. Então, nas horas da manhã, nas horas da tarde e nas horas da noite. Então, por isso, liturgia das horas, né? Os dois, ah, as duas orações principais são a oração da manhã, laudes, e a oração da tarde, vésperas. Até a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, esses salmos eram rezados normalmente, tanto que a liturgia das horas tem vários formulários de ofício divino, vários repertórios sálmicos, e em alguns repertórios utilizados, sobretudo em alguns mosteiros, os salmos imprecatórios continuam. Mas na liturgia das horas, segundo o ofício romano, alguns salmos foram removidos e partes de salmos. Então foram retirados do ofício divino os salmos 58, 83 e 109, assim como foram retirados também alguns versículos imprecatórios. Aqui tem uma lista deles. Então, o Salmo 5, versículo 11, a gente rezando a liturgia das horas, vai lá no Salmo 5, vai ver que pula o versículo 11. O Salmo 21, os versículos 9 a 13, que inclusive vimos aqui, também não estão lá. O Salmo 28, versículos 4 a 5. Né? Então, no ofício divino foram retirados não só salmos inteiros, 3 salmos inteiros, porque nesses 3 salmos predomina o caráter imprecatório, é o caso do Salmo 58, 83 e 109, mas foram retirados também alguns versículos imprecatórios de muitos salmos, como nós podemos ver aqui. Qual foi a motivação que aparece na Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas? Eu estou vendo se ela está aqui à mão. Está. Qual foi a motivação para a retirada desses salmos imprecatórios, os salmos que foram retirados inteiros, né? E para a retirada desses versículos imprecatórios, né, de alguns salmos? A motivação aparece aqui no número 131 da IGLH, que é a abreviação para Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas. O número 131 diz assim: omitiram-se do saltério corrente 3 salmos, 57 e 58, eu numerei aqui nos slides segundo a numeração hebraica, né? Aqui a Instrução Geral da Liturgia das Horas traz a dupla numeração, a hebraica e a grega. 57, 58, 82, 83 e 108, 109, nos quais predomina o caráter imprecatório. Foram omitidos também alguns versículos de vários salmos, como se indica no início de cada um deles. A omissão destes textos foi omitida por certa dificuldade psicológica. Embora tais salmos imprecatórios ocorram na piedade do Novo Testamento, por exemplo, em Apocalipse 6:10, né? Então há citação ali de um salmo imprecatório. Eles não pretendem induzir de maneira alguma a maldição. Então, é uma coisa interessante. O número 131 da Instrução Geral da Liturgia das Horas justifica a retirada desses 3 salmos, onde predomina o caráter imprecatório, os 57, 58, 82, 83 e 108, 109, e os versículos imprecatórios, pela dificuldade psicológica que eles podem trazer. Reconhece, no entanto, que esses salmos às vezes são citados no Novo Testamento, como lá em Apocalipse 6:10,
e que eles não pretendem induzir de maneira nenhuma a maldição, mas se tira por certa dificuldade psicológica. Então, a dificuldade com salmos imprecatórios não é teológica, ou seja, se reconhece que é possível rezar e compreender esses salmos, mesmo em âmbito cristão, onde se lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Já no contexto do Antigo, a explicação que nós demos ajuda a compreender melhor o sentido deles, né? Mas se reconhece certa dificuldade psicológica que pode ser gerada, particularmente em quem não tem uma suficiente instrução bíblica e pode talvez se apropriar de maneira indevida ou compreender de maneira equivocada esses textos, né? E como ler, rezar os salmos imprecatórios hoje? Sim. Na liturgia das horas, os 3 e os versículos foram tirados, mas na nossa Bíblia eles estão presentes, então podem ser lidos e rezados. Mas como ler ou rezar esses salmos imprecatórios hoje, né? Eu vou me servir aqui de um documento que está fazendo aniversário. O Padre Valdeci fez a live mês passado sobre os 10 anos desse documento. A Pontifícia Comissão Bíblica, no ano de 2014, atendendo ao pedido da Verbum Domini de 2010, fez um documento para tratar especificamente do tema inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Então, nós tivemos o sínodo sobre a palavra, as conclusões sobre o sínodo saíram na Verbum Domini, e lá o Papa Bento XVI, na época, pedia que os teólogos se debruçassem sobre o tema da inspiração. Vários trabalhos foram feitos, inclusive uma obra coletiva muito importante, foi produzida por alguns professores da Gregoriana, do Bíblico, de Santo Anselmo, coordenada lá pelos professores Sonei e Dubovsky, chamado Toda Escritura Inspirada, do ano de 2013. E em 2014, a Pontifícia Comissão Bíblica emanou um documento, o documento Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura, a palavra que vem de Deus e fala de Deus para a salvação do mundo. Esse documento está dividido em 3 grandes partes, como quem viu a live mês passado pôde acompanhar isso. A primeira parte fala do testemunho dos escritos bíblicos sobre a sua proveniência de Deus. A segunda parte fala do testemunho dos escritos bíblicos sobre a sua verdade. Então, vai essa escritura para ver como que os escritos bíblicos testemunham a sua inspiração e como eles testemunham a sua verdade. E a terceira parte trata especificamente da hermenêutica, a interpretação da palavra de Deus e os seus desafios. E se divide ali em 2 momentos principais, a terceira parte do documento. Os problemas históricos que nós encontramos na Bíblia, como correlacionar a Bíblia e história, e os problemas éticos e sociais. Entre os problemas éticos e sociais, sem dúvida alguma, o problema da violência, né? Então, nos números 128 a 131, esse documento vai falar especificamente da situação dos salmos imprecatórios, da oração que pede vingança. E ele começa dizendo o seguinte: a primeira coisa importante para se rezar bem com esses textos é compreender o gênero literário. E aqui eu vou ler o próprio texto do documento, que eu penso que nos ajuda. O manifestar-se da violência parece especialmente inconveniente quando se encontra na oração. Quando a gente lê relatos mais belicosos em Josué, Juízes, mas nos Salmos chama mais atenção, porque são textos feitos para rezar com eles. Ora, exatamente no Saltério encontramos expressões de ódio e desejos de vingança que contrastam radicalmente com os sentimentos de amor aos inimigos ensinados a seus discípulos pelo Senhor Jesus. Embora se respeite a decisão prudencial de omitir da liturgia o que se torna motivo de escândalo, né? Foi o juízo prudencial de tirar da liturgia das horas isso, é oportuno sugerir algumas indicações que consintam aos crentes apropriarem-se também hoje, como no passado, de todo o patrimônio da oração de Israel, sem excluir esses salmos ou partes de salmos da sua oração. A maneira principal de explicar e acolher as expressões difíceis dos salmos é compreender o seu gênero literário, o que significa que não devemos interpretá-los ao pé da letra. Nas orações de súplica e lamento feitas por um orante perseguido, aparece frequentemente um motivo imprecatório, que se apresenta como uma invocação apaixonada dirigida a Deus para que realize a salvação mediante a eliminação dos inimigos. Em certos salmos, esta dimensão vindicativa se torna insistente ou mesmo preponderante. Se as formulações usadas pelo salmista são linguisticamente moderadas, do tipo retrocedam e sejam humilhados, como no Salmo 135, como no Salmo 35, elas se tornam mais facilmente integradas na oração. Chegam a ser problemáticas ou insuportáveis as imagens brutais,
como no Salmo 143, pela tua fidelidade extermina os meus inimigos. Ou no Salmo 137, feliz quem agarrar os teus filhinhos e arremessá-los como contra uma pedra. Então, três aspectos devem se considerar nesta questão. Então, o documento chama atenção, primeiro, não se pode rezar esses salmos entendendo-os ao pé da letra, de maneira literalista, mas deve-se considerar os gêneros literários. E a esse respeito, três elementos, três aspectos devem ser considerados, vai dizer o texto. Primeiro é o sujeito que reza, depois o núcleo da petição do orante, e depois quem são os inimigos do orante. Se nós considerarmos esses três elementos, vamos entender o salmo e vamos conseguir rezá-lo, compreendê-lo no contexto do Antigo e rezá-lo agora com uma nova luz no contexto do Novo Testamento. Então, o sofrimento do orante. O gênero literário do lamento se serve de expressões exageradas e exasperadas, seja na descrição do sofrimento, que é sempre extremo, seja na requisição dos seus remédios, que podem ser rápidos e definitivos. Então, descrições fortes são próprias do gênero literário lamento. E aqui o documento dá exemplo. Por exemplo, o Salmo 22, que Jesus reza na cruz, né? Escavaram-me as mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. É uma imagem hiperbólica para falar do sofrimento. Salmo 69, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça os que me odeiam sem motivo. Então, são muitos, mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. E assim como eles são exagerados na descrição do sofrimento ou do número dos que o perseguem, são também exagerados e fortes na requisição dos remédios. Por isso, imagens fortes, quebre os dentes, que lavem o pé no seu sangue. Isto é motivado pelo fato de que tal oração exprime a emoção vivida por quem se encontra numa situação dramática. Os seus sentimentos não podem, portanto, ser expressos com mansidão, e as palavras se assemelham antes a um rugido. Em todo caso, as imagens usadas devem ser vistas como metáforas. Quebrar os dentes dos malvados significa fazer cessar a mentira e a avidez dos prepotentes. Arremessar as criancinhas contra a rocha quer dizer aniquilar, sem possibilidade que se reproduza no futuro, a força maligna que destrói a vida, e assim por diante. Além disso, quem reza o saltério utiliza palavras escritas por outras pessoas em circunstâncias diversas. Deve, portanto, fazer sempre uma transposição para aplicá-las à sua vivência pessoal. Semelhante atualização será mais bem-sucedida se assumisse a oração de lamento não como expressiva somente da sua situação pessoal, mas como a voz dolorosa das vítimas de toda a história, como o grito dos mártires que pedem a Deus para que a fera violenta seja feita desaparecer para sempre. Apocalipse 6:10. O segundo elemento a se considerar dentro desse gênero literário, que é o salmo imprecatório, que é uma oração de súplica. O que o orante pede? Na oração imprecatória, não se realiza uma ação mágica que teria uma eficácia direta contra os inimigos. Então, o salmo imprecatório tem isso de interessante. Não é uma fórmula mágica, como a gente encontra em outros povos do Antigo Oriente Próximo, onde se tem a confiança de lançar uma espécie de maldição que automaticamente produzirá um efeito negativo na vida do perseguidor. Não, não. O orante confia a Deus a tarefa de fazer aquela justiça que ninguém sobre a terra pode realizar. Há nisso a renúncia à vingança pessoal e, mais ainda, exprime-se assim a confiança em uma ação do Senhor adequada à gravidade da situação e plenamente conforme à própria natureza de Deus. Então, o orante não acredita que aquelas palavras são uma mágica, mas na sua oração ele transporta para Deus o juízo. Então, ele renuncia à vingança. E transportando para Deus esse agir contra os inimigos, ele confia, Deus vai agir na medida correta. Nós poderíamos nos exceder, mas Deus vai agir na medida correta. Ainda que as palavras sejam fortes, Deus, no fundo, vai agir como ele quer agir. As expressões usadas pela pessoa que reza parecem ditar a Deus o modo de agir, mas entendidas corretamente, expressam apenas o desejo de que o mal seja aniquilado e assim os inimigos, os humildes, cheguem à vida. Pede-se também que isso aconteça na história como revelação do Senhor, e por isso, mediação de conversão para os próprios violentos. Aí aqui há a citação do Salmo 83, que eu falava aqui. De fato, a perseguição contra o orante, em certos casos, é vista como uma agressão contra Deus,
muitas vezes acompanhada do desprezo pelo Senhor. Tem isso também. A ação do inimigo é entendida como uma ação, em primeiro lugar, contra Deus, não só contra o que sofre particularmente. E o terceiro ponto a se considerar dentro desse gênero literário é quem são os inimigos do orante. E aí que a gente vai perceber como no Novo Testamento há uma nova perspectiva. Identificar quais sejam os inimigos do orante não é uma mera operação de natureza exegética, que mostraria a quais personagens e a quais ocasiões históricas o autor sagrado teria feito alusão. Em realidade, a situação descrita nos Salmos é, no mais das vezes, estereotípica. A linguagem é convencional e muitas vezes conscientemente metafórica, de tal modo que se pode aplicar a variadas circunstâncias e a diversos tipos de sujeito. É necessário, portanto, por um ato profético de interpretação no espírito, para poder ver como as palavras do salmista se aplicam na vida concreta de quem recita um salmo de lamentação. E nesta história concreta, reconheça quem seja o inimigo que ameaça, como lá em Atos 4, né? Agora, um ponto importante. Há um progresso na identificação do inimigo quando se descobre que este não é só quem atenta contra a vida física ou a dignidade da pessoa, mas antes quem incidia a vida espiritual do orante. Quais são as forças hostis que o crente deve afrontar? Quem ou o que é o leão que ruge? Salmo 22:14, 1 Pedro 5:8, né? Quem ou o que é a língua venenosa da serpente? De quem se pede a Deus o aniquilamento e para os quais se deve sentir um ódio implacável? Então, quem é o inimigo quando nós relemos esses salmos à luz do Novo Testamento? A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, escreve São Paulo em Efésios 6:12. É do maligno, que é legião, Marcos 5:9, que o orante pede para ser libertado como por um exorcismo, pela potente misericórdia de Deus. E como em cada exorcismo as palavras são duras porque exprimem a hostilidade absoluta entre Deus e o mal, entre os filhos de Deus e o mundo do pecado, né? Então, aqui esse documento, Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura, nos ajuda a compreender os salmos imprecatórios, tanto já no contexto do Antigo, quanto também à luz do Novo Testamento. A chave é compreender esse gênero literário, né? Considerando esses três aspectos. Primeiro, o sofrimento do orante. Se o sofrimento é descrito através de imagens muito fortes e às vezes hiperbólicas, também o desejo de uma ação de Deus contra o inimigo será descrito com imagens fortes. Depois, o que que o orante pede? Ele não usa o salmo como uma mágica, como palavras de um encantamento, que ele vai recitar e isso vai produzir o mal na vida da pessoa contra quem ele fala. Na sua petição, Deus está no centro, como aquele que deve estabelecer a justiça. Ele renuncia à vingança pessoal. E ao renunciar à vingança pessoal, deixa nas mãos de Deus, que realizará com justa medida aquilo que deve ser realizado. Num primeiro momento, as palavras do salmista parecem ditar o que Deus deve fazer, mas se bem compreendidas, na verdade elas apenas estão sugerindo que Deus haja, porque Deus, no fundo, não vai agir da maneira exata como o orante está pedindo, mas ele vai agir sim, realizando o que aquelas palavras significam, manifestando seu juízo contra o inimigo. Muitas vezes até em função da conversão do inimigo, como vimos no Salmo 83. E o último elemento, quem são os inimigos do orante? No contexto da Bíblia toda, que é como a gente deve ler o Saltério, há uma progressão no Novo Testamento, onde cada vez mais vai se entendendo que o verdadeiro inimigo não é aquele que pode destruir o corpo, né? O verdadeiro inimigo é aquele que incidiu orante a todo momento, que a verdadeira luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, vendo o inimigo dessa maneira, as palavras do Salmo imprecatório recitadas por quem compartilha a fé cristã e entende a figura do inimigo à luz do Novo Testamento, ganham, sem dúvida alguma, um novo sabor, um novo sentido. Bom, com isso nós concluímos o que pretendíamos expor para essa live de hoje, né? Ela vai ficar depois disponível também no canal do YouTube da Teologia à Distância. Nós não conseguimos exibi-la simultaneamente por um problema técnico aqui, pedi uma confirmação, desculpem, de um dado que não tínhamos, mas ela depois será colocada
também no canal da Teologia à Distância, para que quem viu possa rever e quem não viu possa, enfim, dela participar. Por aqui nós encerramos a gravação. Agradeço aqueles que vão assistir depois, aqueles que estão presentes na sala, e vou voltar para que nós possamos conversar um pouquinho antes de concluirmos esse nosso encontro de hoje.